de errei, vou corrigir aquilo que eu errei e vou revisar. Né? Essa última semana, de fato, é uma semana só de revisão. Não dá mais para a gente correr atrás de assistir aulas longas, não dá tempo mais a gente estar né, ali com materiais longos. É momento de utilizar os flashcards que muitos de vocês adquiriram e fiquei muito feliz. Então, flashcard é bom para estudar. Quem fez seus resumos ali enxuto, é momento de ler todos os dias o seu resumo e resolver questões até o dia da prova, né? É importante também que vocês comecem a treinar tempo, né? Eu sei que são 100 questões. Pela experiência do Enari do ano passado, que nós, professores, né, a gente apostava que vinha uma prova que não fosse com enunciados tão longos, e acabou que a gente se surpreendeu, né? Não falo nem tanto da questão da legislação do SUS, embora veio algumas questões no sentido de vocês analisarem item por item, verdadeiro ou falso, a FGV ama esse tipo de questão, mas as questões de específica, né, de todas as áreas, eu vi prova da enfermagem, eu vi prova da fisioterapia, né, que eu dou aula. Então, assim, foram enunciados grandes, né, na parte específica de vocês, que requer também, como eu sempre falo, né, que é uma característica da FGV, requer interpretação e que acabou caindo legislação do SUS lá dentro da específica. Então, a gente teve algumas questões de educação permanente, né, algumas questões que acabaram envolvendo. É tanto que no ano passado, quando a gente fez a revista de prova com a prova física, eu respondi as 20 questões de legislação do SUS, e aí eu e as meninas ainda separamos algumas questões do SUS que estavam dentro de específica, né? Então, assim, é uma prova que realmente foi extensa. A gente sabe que foi novidade também para a FGV vir com questões para residência, porque foi a primeira vez, e a gente espera, né, que esse ano a prova não venha tão extensa, mas como a gente viu já que eles não brincaram pelo fato de ser 100 questões, vocês precisam estar preparados. Então, assim, treinar o tempo, né, tirar um dia aí para fazer mesmo um simuladão com 100 questões para treinar esse tempo, e focando realmente naquilo que vocês têm mais dificuldade. Quem é meu aluno aqui sabe há mais tempo, eu sempre foco nisso. Comece do que você tem mais dificuldade para o que você tem menos dificuldade, certo? Tem alguém com o microfone ligado, eu não consigo desligar. Sinara, por favor. E aí, é isso, assim, eu queria começar a aula pedindo para vocês terem calma, terem paciência, confiarem em todo o processo, que vocês estudaram, que vocês sabem do conteúdo, porque desespero em um momento desse não vai adiantar de nada, tá certo? Então, a gente vai responder agora 10 questões, com aquele estilo, com mapas, tirando aí as dúvidas de vocês. E no final também eu tenho uma bem legal para vocês que não conseguiram entrar no SOS Cenário, então fiquem até o final da aula, que a gente vai estar aqui revelando para vocês algo bem especial, porque eu não poderia deixar, né, meus alunos de fora, muitos mesmo, falaram comigo em privado, dizendo da vontade que tinha de participar, mas que realmente eu sei que vocês gastam muito, né, com esses processos, e eu super entendo. Alguém fez alguma pergunta aqui? Vi que caiu muita PS relacionada à atenção fisioterapêutica na equipe, realmente. Será que a prova da RES em relação sobre as questões de será semelhante com a CNU, por se tratar da mesma banca? Então, eu sempre vejo como uma diferença, eu já tinha falado aqui, entre prova de residência e entre prova de concurso. Só a FGV vem aí se adaptando a esse novo estilo, talvez sim possa vir parecido. É tanto que, para a gente trabalhar aqui questões da FGV, desde da revisão modo turbo que eu fiz ano passado, e que esse ano é o SOS Cenário, eu vinha trabalhando com questões da FGV a nível de concurso mesmo, né? Mas que a gente percebe que é realmente ali sempre a mesma coisa. Algumas que requer um pouquinho mais de senso crítico de vocês, de conhecimento do conteúdo, mais senso crítico, porque eles gostam de questões que trazem estudo de caso, e isso, muita interpretação, Carol. Então, enquanto tem algumas questões que são, de fato, direto ao ponto, tem outras
que eles requerem aí um senso crítico, principalmente quando é questões de princípios e diretrizes, educação em saúde, até mesmo educação permanente, APS, focada aí na área de vocês. Então, eles requerem o conhecimento do conteúdo, mas também muita interpretação. E é por isso que eu venho dizendo sempre, façam a leitura atenta das questões, analisem item por item, não se desesperem porque são 100 questões, tenham calma, que vai dar tudo certo. Uma outra coisa que eu já queria pedir para vocês terem atenção é quando vocês fossem passar aí as questões para o cartão de prova, né, que vocês vão entregar, para que vocês também não percam nenhuma questão. Então, assim, de fato, a atenção total também faz parte aí do processo. Vamos lá começar. Só me apresentando, sei que tem gente que entrou agora, né? Eu sou a professora Dai, me chamo Dailane, mas pode me chamar professora Dai, eu sou Dai. Sou ex-residente de saúde coletiva, ex-residente de saúde mental, todos os dois processos foi pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Desde 2020, criei a empresa Professora Dai Santos, antigamente era @vocêresidente, eu já @professora Dai Santos. Criei um método próprio, um método que me ajudou a ser aprovado, né, na residência, mesmo sem ter currículo bom, que eu sei que para quem vai fazer prova, que tem a etapa da análise curricular, teme muito, mas eu sempre falei para os meus alunos que isso não é eliminatório. Atualmente, eu sou coordenadora de planejamento do município de Itacuruba, do estado de Pernambuco, eu também sou pernambucana, e desde 2020, graças a Deus, a gente vem aprovando milhares de alunos. Também sou professora no Aprova Fiz e professora no curso da professora K de Farmácia. Então, vamos lá. A base legal do SUS está fundamentada em um conjunto de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro. A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Essa é uma questão típica que a FGV gosta de cobrar e que a gente viu no ENAD do ano passado assim. Item 1. Na Constituição Federal de 1988, a saúde é um dos setores que estruturam a Seguridade Social ao lado da Previdência e da Assistência Social. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. A Lei 8.142, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo o território nacional. Verdadeiro ou falso? Falsa. Falso. Vamos lá. A Lei 8.080 estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as intergovernamentais transferências de recursos financeiros na área da saúde. Verdadeiro ou falso? Falsa. Então, ficou verdadeiro, falso, falso. Não é isso? Tá trocado. Então, vamos lá. Aqui foi a professora que trocou, viu? Quando eu fui responder, agora que eu estou vendo. Então, a base legal do SUS, lá no artigo 194, a 195, estruturam a questão da Seguridade Social. Então, eles tratam aí da composição, que é o tripé da Seguridade Social, Saúde, Previdência Social e Assistência Social, o SPA, Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Aqui é 194 a 195. O artigo 196 a 200 é o que trata da seção Saúde. Então, a Lei Orgânica de 1990, ela dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços e ações de saúde, e a Lei 8.142 é aquela que trata da participação da comunidade, aquela que trata do controle social. E como é que esse controle social ele é exercido? Através dos conselhos e conferências de saúde, que é onde a gente tem a participação da comunidade. E trata também das transferências de recursos financeiros intergovernamentais. Então, só corrigindo aqui, acho que na hora que ficou lá o mapa, ficou verdadeiro, falso, falso, resposta letra C. Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos lá. O princípio do SUS, orientado pelo respeito às necessidades, diversidades e especificidades de cada cidadão ou grupo social, e que tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça social, é denominado: letra A, equidade; letra B, integralidade; letra C, universalidade; letra D, descentralização; letra E, hierarquização.
Aí aqui está todo mundo colocando letra A, que é equidade. Muito bem. A equidade nada mais é do que tratar desigualmente os desiguais, respeitando que as suas necessidades. Quem mais precisa, mais deve receber. É o famoso dar mais para quem precisa de mais. Qual é o objetivo? Garantir justamente a justiça social e a igualdade de oportunidades no acesso à saúde. Quando a gente fala em equidade, a gente está falando de igualdade com justiça. Todos têm direito ao acesso diante de suas necessidades. E de justiça social, que é a base ética e política da saúde. Então, geralmente, nas questões, quando a gente fala de equidade, eles vão trazer esses termos. Justiça social, igualdade com justiça, dar mais para quem precisa de mais, tratar os desiguais de forma desiguais, certo? Então, esse é o conceito aí de equidade, que é um princípio doutrinário do SUS. Vamos lá, muito bem. Questão de número 3. Em cada território, os serviços de saúde são articulados entre si e organizados em níveis crescentes de complexidade. Assinale a opção que indica os dois aspectos da organização do sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, a que o fragmento acima se refere. Letra A, regionalização e hierarquização. Letra B, descentralização e participação popular. Letra C, comando único e cooperação. Letra D, ordenação e centralização. Letra E, integração e acesso popular. Aí aqui está todo mundo colocando letra A, letra A. Muito bem, regionalização e hierarquização. Então, quando a gente fala em princípio da equidade, é um princípio doutrinário, como a gente já viu, trata de justiça social, necessidades, diferenças, são ações voltadas ali a grupos vulneráveis, trazendo exemplo prático, quilombolas, indígenas, população em situação de rua. Integralidade também é um princípio doutrinário do SUS, é a atenção total, é continuidade, é integração, é o olhar holístico, olhar o indivíduo como um todo, né? Desde ali a sua prevenção, promoção, recuperação da saúde, isso é integralidade. Um exemplo, um paciente hipertenso recebe consulta, exame, medicamento, acompanhamento, tudo o que ele precisa, né, diante das suas necessidades. A gente vai estar ali atuando dentro da singularidade, dentro da necessidade daquele indivíduo. Aí a gente tem universalidade, né, que é um princípio doutrinário, aí é saúde para todos, direito para todos, qualquer cidadão pode ser atendido no SUS sem distinção. Descentralização, que já é um princípio organizativo, que foi a nossa resposta. Falou em descentralização, tem muito aluno que tem dificuldade. Então, na questão, geralmente vai falar de redistribuição de responsabilidade, de autonomia, de administração, né, no que tange aí a estados, municípios. Lembra que antes as ações de saúde, elas eram lá centralizadas ali a nível do Ministério da Saúde. Quando a gente vem com toda a evolução do SUS, a gente vem ali com a questão de os municípios, né, terem suas responsabilidades. Então, falou em descentralização, lembre sempre de redistribuição de responsabilidade e de autonomia para não confundir. Já a hierarquização, que também é um princípio organizativo, a gente vai estar falando de níveis de atenção. Quais são esses níveis? Atenção primária, secundária e terciária. E como a gente tem aí os níveis de complexidade, é o ordenamento do cuidado. Então, o exemplo prático é que o atendimento inicia na UBS e, se necessário, é encaminhado para qualquer outro tipo aí de especialidade. Fico confusa na questão de ordenação do cuidado e organização do cuidado. A hierarquização, quando ele fala ordenação do cuidado, Carol, ele está falando justamente da organização dos níveis. Por quê? Para onde é que o usuário ele vai primeiro? Para a unidade básica de saúde, concordam comigo que é a porta de entrada. Quando ele vai para aquela unidade básica de saúde, ele foi constatado que ele precisa fazer um exame de uma especialidade, de alguma especialidade. Então, vai ser encaminhado para um outro nível de complexidade, nível de complexidade secundária. Chegou na secundária, viu que precisa de uma terciária. Então, essa questão de organização do cuidado, de ordenação do cuidado, é justamente essa ordem, vamos dizer assim, de fluxo do usuário. E hierarquização é sobre níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Então, se vocês colocarem essa palavra-chave de níveis de atenção, e já pensa, quais são os níveis de atenção? Atenção
nível secundário, nível primário, que é a atenção básica, nível secundário, especializações, e os níveis secundários, terciários, que são aí as questões de umas cirurgias, né, que sejam aí de mais, que requer mais da atenção, aí que são mais delicadas, falando em uma linguagem mais fácil. Deu para entender? Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Sobre o planejamento da saúde no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta. Letra A. As diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Letra B. A Comissão Intergestores Tripartite tem como competência pactuar as etapas do planejamento municipal. Letra C. O planejamento da saúde é obrigatório para iniciativa privada e indutor de políticas para os entes públicos. Letra D. O processo de planejamento da saúde deve ser descendente e integrado do nível federal até o local. Sim, são semelhantes, ordenação e organização. E aí, o quarto, está todo mundo colocando letra A, muito bem. E aí, eu já chamo a atenção que, para o planejamento de saúde, a FGV ama, ama, ama. Então, tá lá, a gente tem a base legal, a gente fala de planejamento em saúde na Lei 8.080, né, do artigo 36 ao 38, mas a gente tem lá no Decreto 7.508, do artigo 15 ao 19, um capítulo, né, que fala só do planejamento em saúde. Então, o planejamento municipal, ele é pactuado na CID e não na CIT. O planejamento ele é obrigatório para os entes públicos e não para os entes privados. Ele será indutor, né, para políticas da iniciativa privada. O Conselho Nacional de Saúde, ele sim vai estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, que foi a nossa resposta, e o processo de planejamento, ele é ascendente e integrado, vai do nível local até o federal. Então, eu já vi várias questões da FGV falando aí de planejamento em saúde, sempre batendo na tecla dessas trocas de palavras. Então, realmente é atentar para a leitura para não confundir. Quem estudou de cara aí mataria essa questão. Então, vamos lá. Assinale a opção que corresponde a uma das portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde. Letra A, saúde ocupacional. Letra B, vigilância em saúde. Letra C, atenção hospitalar. Letra D, serviços especializados. Letra E, atenção psicossocial. Já estão colocando aqui letra E, letra E. Muito bem. Quais são as portas de entrada, né? Segundo aí o decreto 7.508, artigo 9. A de atenção primária, a gente tem os exemplos unidades básicas de saúde, atenção psicossocial, os CAPs, né? Quantos serviços aí, atenção urgência e emergência, que entra o SAMU, a UPA, e os especiais de acesso aberto, que a gente tem como exemplo o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, e o SEREST, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Esses dois sempre vêm como exemplo clássico. O que é que a FGV pode fazer, assim como outras bancas trazem? São portas de entrada do SUS, Unidade Básica de Saúde, CAPES, SAMU, SEREST. Tá certo. Então, tem bancas, né? E aí pode ser que a FGV traga isso, que traz os exemplos, né? Para vocês estarem ali associando e não necessariamente estar de atenção primária, de atenção psicossocial, então ficar bem atento. Aí é isso, por isso que eu já trouxe aqui até os exemplos para quando vocês forem revisar. Questão de número 6. O projeto da reforma sanitária tem a sua origem na negação da política de saúde, historicamente tratada no país e agravada na ditadura militar. No projeto mencionado, residem as seguintes características, duas importantes. Letra A, o privilégio da atenção primária e o estabelecimento de parceria com a rede privada para a atenção quaternária. Letra B, a contratação de profissionais liberais para assistência médica e a centralização dos serviços hospitalares. Letra C, ênfase no serviço médico domiciliar e a criação do serviço de atendimento móvel de urgência. Letra D, uma inovadora concepção de saúde e a constituição de um serviço público e estatal com acesso universal. Letra E, trabalhar com equipes multiprofissionais e toma como central a política de saúde.
A, B, C, D ou E. Aqui já está todo mundo colocando letra D, todo mundo concorda com a letra D. Reforma sanitária, que é um tema aí quentíssimo para a FGV, no que tange aí o conteúdo de História de Políticas Públicas de Saúde. Resposta letra D. Então, lembrar que a reforma sanitária foi uma luta contra a ditadura militar, né? Grupos da elite que entra aí, profissionais de saúde, estudantes, sanitaristas, a gente teve aí a figura de Sérgio Aroco, um grande sanitarista, que veio para lutar contra a ditadura militar e essa transformação na saúde, a criação de um sistema público estatal, veio a saúde como direito de todos e dever do Estado, o acesso universal e igualitário, a mudança no conceito de saúde, que passa a ser entendido como resultado das condições de vida e não apenas a ausência de doenças. Então, tudo isso foi tema discutido na reforma sanitária, que foi importantíssimo para a criação do SUS lá em 1988. Então, lembre que o SUS, ele nasce da Constituição Federal de 1988, certo? Então, reforma sanitária, lembrar que ela ocorreu em 1970. Vamos seguir. O Programa de Qualidade de Vida e Saúde para os Trabalhadores da Saúde e o Colegiado Gestor fazem parte do seguinte elemento da Política Nacional de Humanização. Letra A, valores. Letra B, princípios. Letra C, diretrizes. Letra D, dispositivos. Carol colocou que é dispositivo. Letra E. Aqui só tem até a D. Letra A, valores. Letra B, princípios. Letra C, diretrizes. Letra D, dispositivos. Agora consertaram para a letra D. Todo mundo concorda? Ou não sabe? Me perco sempre nessas. É um dispositivo. Então, vamos lá revisar. Quais são os dispositivos da PNH? Ferramentas práticas de implementação, as câmaras técnicas de humanização, essa aqui sempre cai em prova. Programa de qualidade de vida e saúde do trabalhador, que também cai muito em prova. Colegiado e gestor, que eles também trazem muito como exemplo. Visita aberta e direito a acompanhante. Grupo de trabalho de humanização, cai muito em prova. Equipes de referência e de apoio matricial. Projeto Memória do SUS, que dá certo, cai muito em prova. Projeto terapêutico singular, acolhimento com classificação de risco, cai muito em prova. Programa de formação em saúde do trabalhador e comunidade aplicada de pesquisa, a FGV também já cobrou. Então, assim, quem não estudou os dispositivos são esses. Não precisa se desesperar e pegar material, não. Já trouxe tudo prontinho aqui para vocês lerem. Quem não estudou os dispositivos da PNH, estudem, porque a FGV gosta de cobrar. Ela gosta de cobrar princípio, diretriz da PNH, mas ela também gosta de cobrar os dispositivos. Então, gabarito letra D. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, em caráter excepcional e desde que devidamente treinado e supervisionado, o agente comunitário de saúde poderá exercer a seguinte atividade. Letra A, coleta de PCR. Letra B, manobras de RCP. Letra C, administração de oxigênio. Letra D, medição da glicemia capilar. Letra E, administração de medicamentos. Antônio colocou D, Carol D, Josiel D, D. Muito bem, gabarito letra D. Então, assistidos por um profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico, o agente comunitário de saúde, ele pode fazer aí como atividade. Sim, com certeza, vou disponibilizar o slide. Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, então pode. Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, que foi a nossa resposta. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS e pelo ACE, realizar técnicas limpas de curativo, exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na área de sua atuação, aferição da temperatura axilar durante a visita domiciliar. Então, assim, no ano passado, eu percebi muita dificuldade dos alunos
nessa questão aqui de atividade excepcional, do que é permitido do agente comunitário de saúde, está lá na APNAP 2017. Não, na de 2017 ela já veio, né? No caso, ela foi uma atualização para a política de 2017. Né? Então, está lá na política. Eu queria pedir para vocês não negligenciarem a ACS e a ACE, porque a FGV ama. Tanto nesse sentido aqui, que geralmente os alunos, não sei, passa despercebido, mas está lá na PNAB, como no sentido de saber o que é a atribuição do ACE e o que é a atribuição do ACS. Eu falando isso sempre, porque eu sei que a FGV gosta, e pode ser aí um tema que cai na prova de vocês. Eu estou todo dia com os ACS na prática, aí fica melhor. Muito bem, Antônio. Então, vamos embora para a penúltima questão. A portaria número 2.436 de 2017 aprovou a PNAB. Com relação ao exposto na mesma, analise os itens a seguir. Item 1. A PNAB considera os termos atenção básica e atenção primária à saúde como termos equivalentes. Verdadeiro ou falso? Isso, verdadeiro. Isso vocês estão careca de saber. São princípios do SUS e da rede de atenção à saúde, universalidade, equidade e integralidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. São diretrizes do SUS e da rede de atenção à saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento. Falso. Então, está correto apenas item 1 e item 2. Letra A, né? Deixa eu só anotar aqui. Letra A. Então, a PNAB, ela considera os termos atenção básica e atenção primária como termos equivalentes, está correto. Os princípios são os doutrinários do SUS, então não dá para esquecer universalidade, equidade e integralidade. Agora, essa questão de prevenção, diagnóstico, aqui eles estão falando de níveis de atenção e não de diretriz. As diretrizes da PNAB são descentralização, regionalização, hierarquização, territorialização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação social. Então, tema quente aí para a FGV, gabarito letra A. Princípios e diretrizes do SUS a serem operacionalizados na atenção básica. Vocês têm que saber, porque a FGV cobra muito. Vamos lá. E questão 10. Assinale a opção que apresenta princípios da Política Nacional de Humanização do SUS. Eu estou vendo muito aluno confundindo ainda princípio e diretriz. É tudo quente aqui, Gabriel. Depois vocês vão dizer, professora, caiu o que você falou. Vamos lá. Letra A, transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Letra B, acolhimento, controle social e priorização de ações preventivas. Letra C, acolhimento, gestão participativa e cogestão. Letra D, atenção humanizada, escuta, demandas sociais na saúde e valorização do trabalhador. Letra E, ambiência, clínica ampliada e compartilhada e defesa dos direitos dos usuários. Letra A, muito bem, gabarito letra A. Então, os princípios da PNH são transversalidade, a política ela perpassa por todas as outras políticas. Indissociabilidade entre atenção e gestão, a gestão ela não pode estar separada, esse nome indissociabilidade é que não deve ter a separação aí entre gestão, entre profissionais. Então, a PNH ela já traz que envolve aí gestores, trabalhadores e usuários. Então, a política que ela não vai trazer que ninguém é melhor do que ninguém. Todos devem caminhar juntos para que possa atingir a integralidade do cuidado. Então, as decisões ela envolvem cuidado e organização. E o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos, usuários, trabalhadores e gestores, todos são os sujeitos ativos e cada um tem sua responsabilidade sobre a sua saúde. Então, preparem-se, no dia 18/10, teremos um aulão de revisão, mais um passo para a sua aprovação. Pensando nos alunos que não conseguiram entrar no SOS Senari, que tiveram muita vontade, no dia 18/10 será o aulão de revisão do SOS Senari, e aí quem está no SOS Senari já está lá dentro da grade do SOS Senari, né, que eu já enviei ontem para o pessoal, e aí eu vou abrir esse aulão para vocês participarem.
num valor, minha gente, simbólico, simbólico, simbólico. Só não vai participar realmente quem não quiser. Eu quero ajudar a todos. Eu estou muito feliz com o nosso desempenho lá. Já somos mais de 400 alunos do nosso grupo de estudos, que cresce a cada dia, que vocês estão super, hiper, mega focados, um ajudando os outros. Isso me deixa muito feliz. O propósito do grupo foi exatamente esse. Então, separe. Terça-feira eu vou abrir a inscrição para o nosso aulão de sábado. Apenas R$ 25. R$ 25, minha gente, vocês compram um lanche. Então, separem R$ 25 para a gente embarcar com 20 questões. Vai ser aí o treino total para as 20 questões de conhecimentos gerais. A aula vai ser de manhã. Por que a professora não vai fazer à tarde? Eu sou daquelas que, um dia antes da prova, a gente tem que dar uma relaxada. Então, eu prefiro no horário da manhã, provavelmente esse horário 9h30, eu vou estar explicando lá no grupo. Fico muito feliz que vocês gostaram, minha gente. Eu resolvi abrir, então quem está no SOS Cenário já vai estar lá, tudo certo. E eu senti que realmente muitos alunos, não foram poucos. Professor, eu não vou comprar, porque realmente eu gastei muito e eu entendo. Mas para que ninguém fique de fora, a gente vai estar e pensando nisso, que vocês vão viajar também, né? Então, assim, quem não puder assistir vai ficar gravado, certo? E aí pode assistir tarde e noite. Mas quem puder estar comigo de manhã é o ideal, minha gente. Vocês estudam comigo de manhã, à tarde dá aquela revisadazinha, né, básica, rever o que a professora falou, que vocês têm mais dificuldade, e depois, né, vocês vão descansar para a prova. É necessário descansar para a prova. Muito obrigada, estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Terça-feira eu abro as inscrições. Aí de terça até sexta vocês podem estar adquirindo. Vai ficar gravado, sim. Estaremos lá. Muito bem, Gabriel. Obrigada, minha gente. Bons estudos. Ótimo sábado. Meus alunos do SOS Cenário, a gente se encontra à noite. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Obrigada. Vou disponibilizar o slide. Eu vou só consertar um errozinho que teve no início, certo? E mando lá no grupo. Com certeza vou disponibilizar. E depois eu subo para o YouTube ainda hoje. Não, eita, Samanta. Mais tarde, a aula está incrível. Obrigada, minha gente. Vocês são ótimos. Beijo, beijo.